Vamos falar agora sobre o movimento FURB Federal com a Lucimara Valentini Borges, que é assistente social da FURB, e o Luciano Félix Florit, que é professor do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia da FURB, integrantes do movimento FURB Federal. Bom dia, Lucimara, muito obrigado pela tua participação, por ter aceito o nosso convite para falar desse importante movimento. Bom dia, Jorge. Agradeço também o convite, a oportunidade para a gente fazer o debate de um tema tão importante para a nossa comunidade local e regional. Professor Luciano, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, nós que agradecemos, Jorge, por essa oportunidade. Bom, quais são as principais ações desse movimento? Acho que também é uma boa oportunidade para a gente contar o histórico desse movimento, que não nasceu agora nessa proposta atual, remake que foi lançado no ano passado sobre a federalização da FURB, mas já vem há muitos anos, desde as primeiras tratativas de se buscar a federalização da universidade. Sim, Jorge, é verdade. O anseio da FURB por ter um financiamento público para poder ser uma universidade gratuita, ele existe quase desde sua fundação, E há registros desde 95 projetos realizados nesse sentido. Mas é verdade que nos últimos 20 anos esse movimento tem tido um crescendo, com seguindo certos ciclos, E nós, em 2002 teve um movimento importante, depois teve em 2010 um movimento muito importante que teve manifestações públicas de rua e expressivas, e tudo mais, e a participação de muitos agentes, digamos assim, do desenvolvimento local também. E agora estamos nesta nova fase, trabalhando para construir as condições para que isso de fato se efetive. A gente teve uma oportunidade e um avanço importante nessa tentativa de federalização que acabou não dando certo, Em vez de federalizar a FURB, acabamos ainda com uma pequena evolução de ter aqui um polo da UFSC, Vocês acompanharam todo esse processo, toda essa evolução. O que não deu certo, Por que a gente não conseguiu avançar naquela época? Então, Jorge, essa é uma questão bastante importante, porque esse movimento existe há 20 anos. Então, o anseio por vagas de ensino superior públicas e gratuitas na FURB, ela não é novidade. A gente está falando de um movimento há mais de 20 anos. Exato. E aí é bem importante tu colocar essa questão, que o movimento FURB Federal lá de 2010 resultou no campus da UFSC em Blumenau. Então, a ampliação dessas vagas resulta deste movimento que nasce dentro da universidade. O que não deu certo naquele momento, bom, Luciano, é muito difícil a gente saber, Tinha, assim, naquele momento, um plano de criação de novas universidades pelo governo federal, no momento, e acabando que a política direcionou para a abertura de muitos campos, de muitos campi, pelo menos no nosso estado, e não criação de nova universidade, a não ser a Universidade da Fronteira Sul, que congregou lá 3 estados. Então, para te falar exatamente o que não deu certo, é muito difícil a gente ter esse contexto claro. Mas há que se ressaltar e registrar que o campus da UFSC em Blumenau, ele nasce deste movimento de ampliação por vagas públicas e gratuitas na região pelo movimento da FURB. Então, e agora a gente retoma essa discussão novamente, com a FURB. Foi um resultado positivo, apesar de não ter se alcançado o seu principal objetivo. Exatamente. E por isso, neste novo momento, nosso pleito é um pouquinho diferente. Nós, neste momento, o que nós estamos querendo é que se crie uma nova Universidade Federal, uma Universidade Federal do Vale de Itajaí, da qual a FURB integre ela completamente, e também o campus da UFSC
emancipado da Universidade Federal de Santa Catarina, se integre também nessa nova universidade, de forma de termos uma universidade robusta e completa, né? Com todas as áreas de conhecimento, com ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas, que possa realmente ofertar vagas gratuitas e de qualidade públicas para Blumenau e sua região. Né? Uhum. É porque a gente ouve as notícias de informações de que a UFSC tem a intenção de ampliar o número de cursos, busca um novo local, né, para poder ofertar mais, poder incluir laboratórios. E ao mesmo tempo temos essa busca pela federalização da universidade. Aí se pensa, por que não se une? Isso é possível. Há conversas com a Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, a aceitação, né, principal, acho que, né, vem disso, da Universidade Federal de Santa Catarina, de se unir com a FURB aqui e criar uma Universidade Federal do Vale? Essas aproximações, né, Luciano, eu acho que com a UFSC, até porque a UFSC também nessa jornada de 20 anos do movimento, ela também teve troca dos seus gestores, assim como a FURB. Então, nesta retomada de pauta do FURB federal, as aproximações com a UFSC começaram a acontecer nesse ano. Né? Já houve... Evoluíram mais a partir de agora. Agora, né, desse ano, com essa retomada, já houveram 2 reuniões com a reitoria, uma reunião com a reitoria da UFSC e reitoria da FURB, uma reunião conjunta entre reitoria da UFSC e reitoria da FURB e MEC, e nós estamos agora, enquanto comitê, também já programando uma agenda com a reitoria da UFSC para ampliar esse diálogo. Né? Essa manifestação, inclusive na audiência pública da semana passada, houve essa manifestação por parte da reitoria da FURB e também pelo comitê, né, que é o nosso movimento, esse comitê de federalização da FURB agora com esse viés de ampliação também com parceria com a UFSC, e também uma sinalização do representante da UFSC lá na audiência de ampliar esse diálogo, dessa aproximação também ser mais presente. Né? Então, se a UFSC já tem uma posição fechada, a gente também não sabe, porque essa discussão vai precisar passar pelos conselhos superiores da universidade, né? E a gente tem a compreensão disso. E o próprio governo ainda não divulgou e estruturou a sua política para o ensino superior. Então, nós também aguardamos, né, essa política, né, que o MEC deve divulgar aí. A gente acredita que no segundo semestre isso esteja mais claro, e aí a gente sim estabelecer esse diálogo com a UFSC. Né? Esse canal está aberto. A primeira coisa que precisa ter é um diálogo saudável, né? Entre FURB e UFSC em se unir e criar uma nova universidade federal aqui em Blumenau. Acho que esse é o pontapé principal e inicial, porque todo o processo já está no MEC desde o ano passado, todos os projetos, todos os levantamentos, tudo certo lá. Está numa fase de avaliação, né? Que, se eu não me engano, até agora, junho, julho, o MEC deveria se encontrar novamente com a reitoria da FURB para fazer uma nova avaliação de todo esse processo, né, professor? Sim. Agora eu te respondo sobre esse último ponto. Se posso complementar uma parte? Pode, claro, e deve, acima de tudo. Obrigado. A gente entende que o movimento que está fazendo o campus da UFSC é, digamos assim, um movimento natural de uma instituição que precisa resolver alguns aspectos de seu problema. Mas nós colocamos diante disso isto que eu coloquei da ideia de criar uma Universidade Federal do Vale de Itajaí. Nós estamos iniciando as conversas com a Universidade Federal e, embora a gente não pode falar no sentido de, não posso falar em nome do reitor da UFSC, evidentemente. Exato. Mas a gente pode dizer que a gente tem sinalizações bem positivas de predisposição ao diálogo e de compreensão do processo histórico que nosso movimento traz, inclusive de compreensão do processo histórico que levou à criação do campus aqui em Blumenau.
né? Então, com relação a esse diálogo frutífero, né, com a UFSC, nós temos muita confiança, né? Nós sabemos que vamos poder conversar muito bem e eles vão compreender nossas coisas. Agora, nós sabemos também que a UFSC, ela, em boa medida, depende do que é decidido no Ministério da Educação, no MEC, né? Então, nós temos que trabalhar nesses dois lados, digamos assim, né? E aí que vem a pergunta que você nos fez agora, né? A FURB, nesta última fase do processo, que foi iniciado no final do governo anterior, a FURB iniciou um termo de compromisso, da qual se comprometeu a formular uns estudos. 3 estudos, a Lucimara pode detalhar eles melhor, e isso está em fase de conclusão, o terceiro deles, porque 2 já estão prontos. Com isso, nós já estaremos esperando há 2 coisas que aí terão que acontecer. Por um lado, o MEC terá que se manifestar com relação a isso, e nós estamos em diálogo também sobre isso, e aí a entrada da Federal de Santa Catarina nesse processo, porque nesse último momento, esse primeiro passo, o processo que deu o governo estadual para criar isso, foi só com a FURB, não incluiu nesse momento a UFSC. Então agora nós vamos incluir a UFSC nesse processo, no MEC também. Até porque a UFSC busca sua ampliação, né? E seria muito mais conveniente já pegar toda essa estrutura e só passar, do que começar tudo de novo, né? Olha o investimento que o governo federal teria de fazer nesse sentido, né? Na contratação de pessoal, na busca de local, quando tem tudo aqui na cidade. Exatamente. E lembrar uma coisa também que é muito importante para a nossa audiência, né? O Médio Vale não tem nenhum tipo de ensino superior gratuito, nem federal, nem estadual, a não ser agora esse polo da UFSC aqui em Blumenau, que chegou faz pouco tempo, mas também não tem da UDESC. Então, é uma região produtiva e, ao mesmo tempo, carente, onde muito se fala na falta de uma mão de obra mais qualificada, e a gente daí começa a falar na evolução que precisamos na educação nesse sentido também, né, professora? É importante, Jorge, depois eu vou falar dos estudos, mas até para a comunidade ter, né, a ciência do tamanho da FURB, nós hoje, com a estrutura que a FURB tem, ela abriga 17 mil vagas nos cursos que tem. Nós temos 74 cursos de graduação, 62, 63 cursos ativos nesse momento, né? Então, essa estrutura está pronta para abrigar esse número de vagas públicas, seja ela uma estrutura física, estrutura de servidores, né? Nós temos, além dos cursos de graduação, 13 programas de pós-graduação, entre mestrado e doutorado, né? Então, é uma instituição que está pronta. E ressaltar que a FURB já é pública, ela só não é gratuita, né? Mas eu queria falar dos 3 estudos. Isso é importante. No final do governo passado ainda foi ajustado o termo de compromisso, então, do MEC com a FURB, de estudar a situação da FURB. Foi solicitado 3 estudos. 2 estão já no Ministério da Educação. Um que foi a análise demográfica e socioeconômica da região, da mesorregião do Vale do Itajaí, né, onde o resultado aponta a carência das vagas públicas no ensino superior e, inclusive, a comparação entre os estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, através desse estudo, caso a FURB for federalizada, nós chegamos no patamar de vagas públicas do Rio Grande do Sul e do Paraná, com a federalização da FURB, que hoje Santa Catarina tem esse déficit. Então, esse estudo já está no MEC. O segundo estudo foi a análise jurídica do processo de federalização da FURB, que é o projeto de lei de federalização que prevê, inclusive, a cedência dos servidores. Hoje nós somos servidores públicos municipais e a nossa cedência ao governo federal. Este projeto também já está no MEC, tá? E o terceiro estudo, que é o que está sendo finalizado, é o estudo
do patrimônio da universidade e o cálculo atuarial dos servidores. Ou seja, como nós somos servidores públicos municipais, nós ficamos cedidos, né? Mas continuamos servidores públicos municipais. Esse estudo, a Prefeitura Municipal de Blumenau contratou uma empresa através de licitação para fazer a avaliação, então, do cálculo atuarial e do patrimônio da universidade. Esse estudo está sendo finalizado e vai agregar esses 3 grandes estudos para essa análise técnica, jurídica e orçamentária do MEC. É importante, esse último estudo, ele prevê, né, já na análise jurídica, que o patrimônio da FURB, ele seria transferido ao governo federal e esse montante de recursos seria aportado, então, no Instituto de Previdência para garantir, né, a finalização de vida, né, de aposentadoria dos servidores até o último, né, servidor lá na inatividade. Então, é esse estudo que está sendo finalizado e vai, então, orientar essa análise técnica, jurídica e orçamentária do Ministério da Educação. Deve ser entregue aí até junho, julho, né? Eu acho que era o prazo que a FURB estabeleceu. É em breve, não temos uma data exata, mas é em breve. Mas agora que entre a mudança do semestre aí, seria essa a intenção, até para se acelerar todo esse processo e ver se esse projeto avança, né? Inclusive, há uma sinalização, isso foi colocado, né, Luciano, lá na audiência pública, da vinda do Ministério da Educação, através da Secretaria de Ensino Superior, em Blumenau, para a visita à FURB e também ao campus da UFSC. Então, incluindo já um olhar do MEC nas 2 instituições. Houve esta sinalização. Que é importante, né, conhecer em loco toda a estrutura, né? A gente teve já a visita do MEC, mas do governo passado. Exatamente. Mudou tudo, então precisamos trazer novamente e assim vai-se, né? Exatamente. Qual é o papel do movimento FURB federal em todo esse processo? O nosso papel é tentar explicar estas coisas que agora estamos explicando, porque nós precisamos, porque esse processo precisa da adesão e apoio dos diversos atores sociais que, compreendendo este processo, entenderão como ele vai criar sinergias e aspectos positivos para todos. Então, nós queremos, basicamente, recrutar, convocar, né, chamar a apoio de diversos setores, né? E, nesse sentido, nós nos comunicamos para conseguir isso. Nós entendemos que esta não é uma pauta exclusivamente nossa. Esta é e tem que ser uma pauta da região, né? Assim como a FURB, a Universidade de Blumenau, surgiu por uma demanda da região, ela continua sendo uma pauta da região. Então, nós queremos fazer este diálogo para que isto fique claro, para que isto seja realmente vivenciado por todos. A FURB já surgiu a universidade dessa forma, né? Com muita luta, muita discussão, muito diálogo para se conseguir botar uma universidade aqui em Blumenau, que foi o surgimento da FURB. E agora, para federalizar essa universidade, passamos pelo mesmo processo, né? Diante de todas essas dificuldades que a gente já conhece, que é junto com a classe política. Jorge, importante colocar que nesse movimento da FURB, desde a sua fundação, ela nasce desse movimento da comunidade, né, regional, e que a FURB é a primeira universidade, a primeira instituição de ensino superior que oferta cursos fora da capital do estado, né? Nós somos a segunda universidade mais antiga do estado, inclusive antes da UDESC, que é a UFSC e a FURB. E é a primeira a ofertar e que aí é pioneira nessa expansão e do que a gente chama da interiorização do ensino superior no estado de Santa Catarina. Então, a gente é pioneira, né? E a gente sempre coloca né, nesses nossos diálogos com a comunidade, nós temos feito isso, visitado sindicatos, associações, lideranças políticas, né? Que o que teria sido do desenvolvimento local e regional sem a FURB?
nós vamos completar 60 anos. Se a comunidade consegue imaginar, nós já formamos mais de 60 mil pessoas. O que seria, né? Isso a gente deixa para a comunidade refletir. O que teria sido dessa região, né, nesses 60 anos se esta universidade não existisse? E o que pode ser, né, com a oferta de cursos gratuitos, né, dando a possibilidade de todos poderem ter um ensino de qualidade. Exatamente, Jorge. A FURB já nasceu também com uma demanda para atender estudantes de trabalhadores. E por isso que a FURB, embora se expandiu em todas as áreas de conhecimento, com cursos diurnos também, de participação integral, a FURB sempre manteve um lugar muito importante para os cursos noturnos, porque a FURB sempre entendeu que uma parte muitíssimo relevante do público que ela precisa atender, ela é um público trabalhador e que trabalha de dia e estuda de noite, e isto é algo muito claro para toda a instituição, para todos os professores, para todos os técnicos administrativos. Então agora, imagina, comentando aquilo que você afirmou, né? Todos esses recursos que neste momento a universidade, os estudantes, as famílias dos estudantes estão tendo que destinar para pagamento de mensalidades, liberados para outras atividades. Uma série de outros recursos que virão por conta das atividades aumentadas, digamos assim, multiplicadas dessa Universidade Federal do Vale do Itajaí. E isto, apenas falando do ponto de vista dos aspectos materiais que são quantificáveis, né? A quantidade de ganhos intangíveis, né? Eles são realmente incomensuráveis, no sentido de que é até difícil contar. Se a gente for fazer conta mesmo, conta de dinheiro, a conta é muito favorável, mas isso é apenas uma parte do benefício que uma Universidade Federal do Vale do Itajaí vai trazer. Exato. Como é que é composto esse movimento FURB federal, né? Além desse público da universidade, né? Tem um público diferenciado que compõe também esse movimento, que está na luta por essa causa? Sim, ele se constitui, nós nos constituímos como um coletivo, né? E retomamos todo o trabalho do comitê lá em 2010. Ele é constituído de docentes, técnicos e estudantes, e agora estamos agregando, sim, nós temos participação já de sindicatos, temos participação de associações, inclusive quando foi feito o estudo e entregue ao MEC no final do ano passado, 42 entidades assinaram uma carta de apoio à federalização da universidade. Então, nós nos constituímos como um coletivo da sociedade civil, né, como um movimento, né, um movimento social, estamos nos constituindo, mas não necessariamente só pessoas da universidade. Nós estamos conseguindo agregar público externo, né? Eu acho que a audiência conseguiu mostrar um pouco isso, né? A manifestação de pessoas de sindicatos, de alguns vereadores, inclusive, áreas, né? De outras áreas, né? Esse desejo de que esta ampliação de vagas públicas e gratuitas no ensino superior precisa passar pela FURB nessa região. E a gente precisa criar uma onda para isso, né? Para pressionar, né? Porque perfeito. A gente tem que lembrar que isso é uma decisão política acima de tudo, é uma decisão estritamente política a partir de agora, a partir de todo o levantamento é feito e que se mostra e se comprova a viabilidade, é só uma decisão política, é o chamado canetaço. E a gente precisa criar uma onda para isso, porque a política se move através das ondas, né? Exatamente. E aí esse processo, por exemplo, esta conversa que nós estamos tendo agora neste momento é muito importante, justamente porque ela faz parte desse processo, né? E nós queremos que todas as pessoas que têm contato direto ou indireto com as atividades da FURB, nós queremos que elas entendam bem isto que nós estamos dizendo. E são muitas, porque não são apenas os estudantes e as famílias dos estudantes, são os que recebem os serviços que a universidade dá,
na saúde, em várias áreas, nas atividades culturais, nos programas de extensão, nos resultados da pesquisa. Digamos, as coisas que a universidade faz, elas se multiplicam pelo mundo afora dela, digamos assim, e lá que nós queremos que chegue também esta ideia que nós estamos passando aqui. Não apenas os grupos já formados, que também fundamentais, sindicatos, grupos de empresários, enfim, os diversos atores sociais, assim como as lideranças políticas, os meios de comunicação, né? Mas também as pessoas comuns que são, na verdade, o fim da atividade da universidade, né? Tá certo. Quais são as próximas ações previstas? Tem um calendário de atividades ou de ações do movimento? Nós estamos, nesse momento, fazendo agendas externas, né? Amanhã nós temos a agenda com alguns sindicatos também e estamos programando um evento na universidade. Né, que ele deve acontecer, como nós estamos entrando em junho, final de semestre, ele deve marcar o início do segundo semestre, para que a gente também chame a universidade, chame a sociedade, né, para a FURB, e esse evento deve acontecer na universidade, mas não será um evento interno, a gente tem programado isso. Para criar essa onda. Para criar essa onda, reforçar essa onda. Tá certo. Professora, muito obrigado pela sua participação. Professor, também obrigado. Né? Sucesso aí no movimento. A gente precisa disso, né? Vamos aqui na Itaberá fazendo a nossa parte, né? Dando voz a tudo isso para a gente contribuir também para criar essa onda positiva pela federalização da universidade. Jorge, muito obrigado, Jorge. Obrigada pelo espaço. Eu conversei com Lucimara Valentini Borges, assistente social da FURB, e Luciano Félix Florit, professor universitário do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia da FURB, que compõe o movimento FURB Federal. Falamos sobre esse processo de federalização da universidade.